tarde, um júri popular condenou um homem acusado de cometer um feminicídio em 2017 em Paranaguá a 19 anos e meio de prisão. A vítima morreu a pauladas dentro de casa no Emboguaçu. Veja. O tribunal do júri desse feminicídio aconteceu durante todo o dia desta segunda-feira. A vítima do crime foi a Odete Elis dos Santos, de 54 anos. O principal suspeito pela morte dela foi o próprio companheiro, de 33 anos, à época do crime. A vítima, Odete dos Santos, de 54 anos, à época do crime, foi encontrada já sem vida, dentro de casa, na rua Arapongas, na marginal da Ayrton Senna da Silva, no bairro Emboguaçu, aqui no município de Paranaguá. Quem encontrou ela já morta foi o próprio pai, um senhor de 80 anos, mais ou menos. Ela estava embaixo da cama, num quarto, na residência, quando foi encontrada. Ali no local que foi levantado à época, inclusive pela reportagem da TVCI, a cena do crime bastante bagunçada. Tudo indicando que havia ali realmente uma cena de crime, que briga tinha acontecido no local. O que foi levantado, as informações que foram levantadas desse feminicídio é que barras de ferro e pedaço de madeira estavam na cena do crime. A própria perícia acreditou em determinado momento que ela ainda teria tentado se bater, ou teria tentado sair ali embaixo da cama, mas não conseguiu. Odete foi encontrada com ferimentos na cabeça, até de um objeto cortante, porém nenhuma faca foi encontrada no local, mas vários sinais também de agressões ali com barra de ferro e com paulada. Vizinhos, populares, pessoas que conheciam Odete sempre ressaltaram que era uma ótima pessoa, trabalhadora. Na própria casa dela ainda havia uma máquina de frango com quem ela trabalhava ali vendendo, esses frangos também nessa situação. Na cena do crime, num primeiro momento, até se acreditou na possibilidade de um latrocínio, já que a moto da vítima e também o celular não foram encontrados. Ainda no mesmo dia em que tudo aconteceu, o principal suspeito foi localizado, o companheiro de Odete, um homem de 33 anos à época, que foi encontrado já em Porto União, no estado de Santa Catarina. Ele estava com motocicleta que não foi encontrada na casa da vítima no momento do crime. Contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto no estado do Rio Grande do Sul. Quase 5 anos depois do crime, o tribunal do júri condenou o acusado a 19 anos e meio de prisão pelo homicídio e furto, sendo que o início da pena deve ser em regime fechado. Aí a situação, a gente lembra bem dessa reportagem em 2017, porque esses atos de violência extrema, eles marcam muito a história da gente, a memória da gente. Bom, agora a gente conversa com o Léo Coelho, que traz mais informações para a gente a respeito desse mesmo caso, né, Léo? Me parece que a defesa, o advogado de defesa do acusado se manifestou a respeito desse caso, é certo? É isso mesmo, Diana. Mais uma vez, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Nós preparamos essa reportagem, sobre o tribunal do júri do então acusado, o Valdecir Pires, que foi, à época, o principal suspeito, pelo feminicídio, por matar a companheira, depois acusado, e teve o tribunal do júri, onde teve a sentença dele, com 19 anos e meio de prisão, com início em regime fechado. Nós procuramos também o escritório de advocacia, os advogados que fizeram a defesa do Valdecir, formado aí pelo Dr. Felipe Strapasson e também pela doutora Aline Vasconcelos, eles que emitiram uma nota falando sobre a situação, sobre o júri, sobre o resultado da sentença. Eles declararam que tem plena certeza e convicção na inocência do Valdecir. Então a gente vai agora acompanhar, vou ler essa nota que eles emitiram aqui falando sobre o caso. Segundo a defesa então do Valdecir Pires, a perícia constatou luta corporal entre a vítima e o agressor. Entretanto, Valdecir Pires, o então acusado, ao ser encaminhado para a delegacia, não continha nenhuma marca. Além do mais, Valdecir e Odete foram ameaçados na semana do ocorrido por 3 indivíduos e no local do crime foram encontradas uma ripa e uma barra de ferro. Suspeita-se também do uso de um objeto cortante,
que não foi localizado pela perícia. Saltou aos olhos da defesa o fato de que o número de objetos, né, a barra de ferro, a madeira, né, e também um objeto cortante, é condizente com a quantidade de pessoas que os ameaçaram, os 3 suspeitos. O Conselho de Sentença, entretanto, acolheu a tese acusatória. A defesa está analisando o decreto condenatório e irá interpor recurso dentro do prazo legal. Portanto, a nota, então, da defesa, né, do Valdecir Pires, que foi o acusado e sentenciado no tribunal do júri, nesse caso de feminicídio, como você bem falou, né, Diana, um caso que chocou muita gente, porque eu não trabalhava aqui no setor policial, então hoje, revendo os vídeos, as imagens, né, lendo as notícias, as reportagens que, né, foram publicadas também, vendo o material que temos aqui na TV, seria realmente um caso que choca bastante, né? A gente teve acesso, como a gente viu na reportagem também, ali à casa dela, onde foi encontrado, ainda marcas de sangue no chão, então realmente um crime brutal, porque tudo indica muitos ferimentos na cabeça dessa vítima, na cabeça da Odete, por objeto cortante também, algo que realmente chocou muitas pessoas nesse caso, né, Diana? Certo, Léo, obrigada pelas informações. Direito à defesa, né? Qualquer um tem, mas o fato é que já está condenado e essa é a situação dele por hora, pelo menos, né?